agora a palavra é sua. Vamos falar do nosso querido... Vou pegar o nome do jagunço, cara. Assim, é muito nome para decorar. O Renato Cariani. Vamos falar sobre Renato Cariani. Mas antes de chegar no Renato Cariani, eu queria mostrar uma coisa interessante. Antes de chegar no Renato Cariani, queria mostrar que há, na verdade, também um padrão de bolsonaristas que vem fazendo mal às pessoas, de uma maneira geral. Eu digo isso recentemente. Você teve, por exemplo, há 15 dias, o Alexandre Correia, que quase que saiu da mesma forma. Não sei se todos são alunos do tal do Cariani. O Alexandre Correia, para quem não lembra, ele é o marido da Ana Hickman, que foi denunciado há 15 dias porque ele agrediu, enfim, ela se sentiu insegura, inclusive, com relação ao filho, e isso gerou uma crise entre o casal, separação e tal. E hoje, até particularmente, hoje ela foi noticiado que ela teve bens bloqueados, conta bloqueada, não conseguia pagar o plano de saúde, teve que buscar assistência no SUS. Está aí o SUS, mais uma vez, parabéns. O SUS, realmente, o SUS é para todos, né? Ana Hickman levou o filho e foi ao SUS, mereceu um atendimento bom, que ela não fez queixa, isso é muito importante. Mas então aí começa então, a saga dos bolsonaristas. Há mais ou menos uma semana, foi a vez de um outro bolsonarista, que foi o Evandro Guedes, que a gente pôde falar na semana passada, que é o dono do tal curso Alfacom, que, através de um vídeo, defendeu que seus alunos aplicassem a necrofilia. Se aparecesse uma mulher bonita, morta, no IML, no necrotério, ele poderia fazer o uso e dar, inclusive, indicações de como deveria proceder. Uma coisa nojenta, uma coisa absurda, uma coisa... Asquerosa. Enfim, asquerosa, a gente já falou sobre isso. E eis que agora, essa semana, para pedir gol no Fantástico, você tem esse cidadão, esse influencer, que é o Renato Cariani, de 47 anos, com 7 milhões de seguidores nas redes sociais, um sujeito que defende a meritocracia como poucos, mais um que aparece de mãos dadas com o Bolsonaro, que inclusive ocorreu com os três. A gente nem colocou a imagem para não parecer que é perseguição, mas é só coincidência isso, né? E esse cara, ele é flagrado, ele, através da sua empresa, que a empresa dele é a Anidrol. Essa empresa é acusada pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, enfim, pela polícia, de uma maneira geral, acusada de estar por trás de falsificação de notas fiscais, notas essas que teriam sido emitidas em nome da AstraZeneca, que foi uma das empresas, dos laboratórios, que ajudaram, que produziram a medicação contra o Covid no Brasil, naquela crise, né? Associada ao Oxford. A AstraZeneca foi uma das empresas seríssimas, importantíssimas, vitais, que inclusive salvou o Brasil de um genocídio da maior. Eles falsificaram, então, notas fiscais em nome da AstraZeneca, para obter material que é utilizado, sabidamente utilizado, na produção de cocaína e do crack. Negócio muito sério, muito sério. Bom, eu vi um vídeo em que o Renato Cariani se defende, diz que não se manifestaria porque a defesa dele não teve acesso ao inquérito, à investigação. Ele pede, na verdade, é um direito de todo mundo saber, poder se defender, ter direito à ampla defesa. Mas a gente vai esbarrar, vai voltar nesse assunto. E ele diz o seguinte, olha, inclusive tem uma senhorinha de 71 anos, que é uma pessoa super séria, ela que cuida disso tudo, ou seja, já mostrou que tem alguém lá na frente com a testa desse tamanho. Exatamente. Já botou na conta de alguém, né? Uma pessoa muito séria, que não quer dizer que... Na velhinha, botou na velhinha. Sabe como é que esse pessoal é, né? A gente dá uma oportunidade. Bom, então... Ninguém lembra. A gente não lembra da vovó do pó, porra? Não teve a vovó do pó? Porra, teve a vovó do pó, cara. Isso aí. É o chamado de plantão, né? Você coloca ali para ficar de plantão. Bom, e aí o que acontece? Esse material todo que foi analisado, vem sendo analisado pela Polícia Federal, pelo setor de investigação, a perícia da Polícia Federal, a quantidade de material que foi desviado a pretexto de que seriam compras feitas pela AstraZeneca, permitiria a produção de 15 toneladas de pedras de crack. É um negócio muito sério, muito sério. Isso convertido em dinheiro, para as pessoas terem ideia, cada quilo de crack, ele está avaliado no mercado, segundo a Polícia de São Paulo, em R$5.000. Você imagina o que seriam 15 toneladas. É uma conta grande.
A minha calculadora não permitiu, por isso que eu não fiz, não trouxe esse número. Porque se eu botasse aqui, ia ter zero, já tem que ser expulso daqui. Eu tinha visto que o nível de pureza é alto, cara, entre 20% e 30%. Sim. O que faz, inclusive, que torna, inclusive, uma droga fatal, né? Que a pessoa vai fazer uso de uma droga com grau de pureza elevadíssimo. Isso aí, para hemorragia, é um salto, é um pulo, né? Bom, e aí o que acontece? E também teve um depósito de 212 mil reais feito na conta deles, em espécie, como se fosse uma compra feita o pagamento feito pela AstraZeneca, que negou, inclusive, ter feito, até porque não faria pagamento sem dinheiro. Agora, o que chama a atenção, e esse é o ponto que a gente começa, então, a se perguntar o porquê, é que toda essa operação, e a AstraZeneca, quando ela percebe que estava sendo usada por uma empresa com a qual ela nunca teve qualquer tipo de acordo, contrato, favor, serviço prestado, terceirizado, nada. Ela percebe isso, o que ela faz? Ela comunica à Polícia Federal. Isso foi em 2019, primeiro ano da gestão Bolsonaro. Ou seja, durante desses quase 4 anos, a gente pode falar 4 anos porque, na verdade, o caso foi tomado esse ano, o caso ficou dormitando na Polícia Federal. E a gente lembra como é que a Polícia Federal era tratada como uma instituição altamente estratégica no governo Bolsonaro. Ali só atuava quem era amigo, amigo do amigo, amigo do filho, o cara que esteve no casamento. Era isso, a relação da Polícia Federal naquele período ali, para quem tem boa memória, era de tratar como se fosse um ambiente familiar. Por quê? Aí você vê agora, o Bolsonaro é amigo de todos eles. E aí também a gente tem que parar e pensar. É lógico, né? O cara que tem lá tanta... vai querer ser amigo do presidente da República, claro. Mas se você parar para pensar que há um mês, uma mulher casada com um traficante do Amazonas, escolhida pelo secretário de Justiça do governo do Amazonas, entrou no Ministério da Justiça, isso foi um escândalo? Ou seja, como é que você não tem cuidado ao receber uma pessoa do Ministério, embora não tenha tido contato com o ministro, nem com o assessor do ministro? O Bolsonaro, ele acerta em todas, cara. A gente pode chamar isso de dedo podre? Não é possível. Não é dedo podre, é má companhia mesmo. É má companhia. E não é uma relação de abraço, de aperto de mão. É sempre aquela coisa do hi-fi, é parceiro, tudo parça. Parceiro. É tudo focão. O Bolsonaro fez uma live com esse sujeito ano passado, durante a campanha presidencial, porque o cara realmente é um fenômeno. O cara tem 7 milhões de seguidores. E é um fenômeno. Vira uma eleição. Oi? Ele vira uma eleição. Ele ajuda a virar uma eleição. Ele tem influência. Não era o caso, porque certamente seus 7 milhões de seguidores já votaram no Bolsonaro. Já votaram no Bolsonaro. Forma, choveu no molhado, né? Pois esse é o grande problema do bolsonarismo, né? Ele pregou para convertidos durante muito tempo. Sim. E governou. Acho que o grande problema, a grande falta de visão do Bolsonaro foi essa. Ele governou durante 4 anos para os 35% de pirados que apoiam ele incondicionalmente. Pirados e tem agora... É aquela velha história. Nem todo mundo que votou no Bolsonaro é um pilantra, mas não tem um pilantra que não tenha votado no Bolsonaro. É impressionante. Se o cara é sociopata, se o cara é violento, se o cara é metido com qualquer tipo de patifaria, vai lá no Bolsonaro, vai votar no Bolsonaro. Não tem jeito, cara. A gente deu exemplo de 3 agora. Se você está no campo religioso, você vê quem são os pastores que estão com o Bolsonaro. Você entra nesse campo, da droga, você vê Exatamente. Quem são Jesus. Você vê quem são aqueles cantores sertanejos que devem ao fisco, estão com o Bolsonaro. Todos com o Bolsonaro. Você vê quem são os madeireiros, quem são os matadores, quem estão ligados ao Bolsonaro. Cara, eles sabem, eles acertam, pô. Eles sabem onde é que eles têm que ir. Porra, milícia. Na verdade, toda essa questão não é afinidade política. A gente não está falando de afinidade política, a gente está falando de interesse financeiro. Só. Sabem que ali o seu negócio não será atrapalhado. E é só isso.